Bom dia, Jacir. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Bom dia, ouvinte que está nos ouvindo pela rádio, que está nos assistindo aqui na live Cláudia Queiroz, jornalista, pela live do Instagram, 95FM Curitiba. Manda um WhatsApp aqui pra gente se você tiver alguma dúvida e quiser participar. Manda mensagem também pro meu inbox no Cláudia Queiroz Jornalista. Mas nosso contato aqui da rádio é 92589895 e o tema que a gente vai trabalhar hoje é como não entrar em estresse nesse período de atividades escolares dentro de casa. É um homeschooling provisório, mas a gente sabe que tudo isso daí vai passar. Que é o melhor que a gente tem a fazer é fazer o nosso melhor, porque a gente não é professor de filho. A gente é pai e mãe tem que educar. Então, nesse momento aí, que é um momento provisório, a gente precisa entender que, além da gente cumprir a nossa agenda de trabalho e da gente ter atividades online, atividades práticas, atividades de todo tipo, com crianças sendo alfabetizadas no início da vida escolar, prestando vestibular, tudo isso está gerando muita confusão e muito estresse para muitos pais. A gente vê circulando aí nas redes sociais um monte de desenhinhos, eu acabo postando alguns, inclusive, de mães que estão acabadas, assim, tipo, dormindo de olhos abertos, estateladas no chão, que estão esperando a alma voltar, porque a gente tá cansada mesmo, isso é fato. A mãe acaba assumindo um monte de outros papéis, não que os pais não assumam também, mas eles normalmente têm outras coisas que eles acabam considerando ali que são prioridades e a gente acaba fazendo essa bola dividida, né? Ontem, quando eu tava montando o roteiro, ele tava brincando de pega-pega com a filhinha na sala. Correndo, eu era o lobo. Então. E ela de tico-tico atrás de mim numa velocidade estonteante. A marcha. Ele é o lobo. O urso. Ele é o urso. Mas ali eu era o lobo. Ali, viu? Então é isso aí que acaba acontecendo. A gente tem que buscar soluções provisórias para fazer com que isso tudo passe de um jeito leve, para que seja divertido, para que a gente crie vínculos nessa fase e consiga ensinar as nossas crianças que se a gente conseguir superar juntos, a gente sai muito mais forte enquanto família. Então, a perfeição é aquilo que a gente vai ter que abrir mão agora. A perfeição da atividade, a perfeição de seguir um roteiro daquilo que a escola estava exigindo, aquilo que estava sendo exigido da criança, da família. A gente vai dar várias dicas hoje para você tentar reduzir esse ritmo, passar um pouco de responsabilidade para a criança, incluir essa criança em alguma outra atividade que você também esteja fazendo em casa, para que tudo isso daí funcione de um jeito um pouco mais sincronizado. Eu acho que uma das primeiras coisas para ser falado exatamente nesse sentido do estresse é a gente pensar assim, não é fácil. Não. Porque muitas pessoas olham para o vizinho, olham para o outro, olham para a gente, às vezes aqui falam, isso é fácil para vocês, que não passam por isso e aquilo. Gente, não é fácil para ninguém. Só que a maneira de enxergar a vida, a maneira de enxergar os problemas é o que a superconsciência tenta mostrar. Então, se existe um problema que todos nós estamos passando, aliás, a elaboração desse programa hoje que a Cláudia desenvolveu, é justamente para isso, é colaborar. Somos seres colaborativos, então o que fazer? Reconhecer que cansa, reconhecer que é estressante é o primeiro passo para que a gente possa pensar juntos e agir da melhor maneira possível. O que eu tenho visto, assim, conversado com algumas mães é assim, o medo do filho perder o ano daquela atividade letiva, de tudo aquilo que estava sendo desenvolvido, porque todo mundo estava imaginando que ia passar 15 dias, 20 dias, um mês, 2, mas no máximo longe das escolas. E a gente sabe que a princípio, né, ao que tudo parece, antes de agosto as aulas não voltam. Tá quase tudo voltando a funcionar como era antes, ou abrindo as portas, porque ninguém aguenta ficar muito tempo longe do comércio, das atividades profissionais e tudo mais, mas as escolas não, por um cuidado que a gente tem que ter com as crianças, enfim, por uma determinação. Mas é muito tempo deles em casa e aí a gente fica pensando assim, existe um momento ideal para a criança se alfabetizar, existe um estímulo e uma mecânica, uma maneira que a escola faz com que as crianças despertem o interesse nesse sentido. Esse bonde passa, então existem pessoas que estão escrevendo e estão jogando isso daí nas redes sociais, dizendo assim, olha, vai ter problema, porque depois que passou essa fase, a criança ela não vai se interessar. Gente, calma, respira, não é bem assim. A escola vai encontrar uma maneira de resgatar tudo isso e a gente está fazendo agora uma coisa muito importante, que é criar esse vínculo e trazer para a criança uma inteligência emocional, afetiva, estrutural de família, para que a criança desenvolva habilidades e também possa mostrar para a gente, enquanto família,
para a gente reconhecer quais são os talentos que ela tem, quais são as habilidades que ela tem, para a gente poder também, depois de tudo isso, pedir um auxílio para a escola naquilo que a gente não conseguiu realizar, mas também mostrar esse contraponto do que a criança desenvolveu, cresceu e melhorou nesse período. Primeira coisa que eu falei para que a gente possa pensar é justamente reconhecer que é difícil. A segunda coisa, que foi até tocada essa palavra aqui, é que nós não precisamos ser perfeitos. Gente, criança não quebra. Aliás, se você começar a colocar a criança inteira dentro de um protocolo, dentro de um estudo do que tem que fazer, aí ela vai quebrar. Eu lembro quando criança, não existia iPad, não existia nada, a gente levantava, acordava, ia brincar com um carrinho, com coisinha que estava no chão. Eu brincava com um priminho meu de assoprar uma bolinha de ping-pong, porque a gente não tinha raquete, e a gente se partia de rir, a bola indo de um lado para o outro, você não conseguia assoprar de tanto que ria. Então veja, a criança inventa, a criança precisa de amor, atenção, carinho e orientação, mas qual a orientação? Do comportamento dos pais. Eu sempre comentei assim, isso muito antes dessa pandemia, que eu falo para as mães no consultório, imagina o tamanho do monstro que deve viver lá fora, se o meu pai e a minha mãe, que são extremamente poderosos, estão com medo. Então você mostrar que você é forte, que você está bem, que existe um problema. Nós falamos para a nossa filhinha que existe um bichinho lá fora, por isso que a gente sai de máscara, por isso que ela não está indo para a escola, e tantas coisas que por isso que ela não vem aqui na rádio, que ela pede. Que ela pede todo dia, eu quero ir na rádio com vocês, não tem como. Poderia deixar ela num cantinho aqui brincando de alguma coisa, mas não dá, não estamos num período que possa isso ser permitido. Então, primeiro, é difícil sim. Segundo, não seja perfeito. Terceiro, faça o teu possível. E não se preocupe, ninguém vai rodar de ano e nem que rodasse. Que raio de perfeição é essa? Quer dizer, eu fiz medicina, teve um ano que eu tive um problema tão sério particular na minha vida que eu perdi um ano. Isto é, eu fui lá e tranquei a matrícula no meio da medicina, no terceiro para o quarto ano. Fiquei um ano fazendo uma série de outras coisas, muitas pessoas pensaram que eu tinha desistido da medicina e eu, no meu coração, nunca tinha desistido. Só estava resolvendo problemas. Quando eu voltei, até falaram assim, nossa, que bom, a gente achou que você tinha desistido. Achou não, eles falaram assim, você tinha desistido da medicina. E aí que eu me toquei que as pessoas acharam que eu tinha desistido. Pergunto para você, qual é a diferença que fez na minha profissão hoje, com 35 anos formado? Qual é a diferença que faz na tua vida perder um ano, 2 meses, 3 meses, 4 meses? Nada. Nós precisamos ter visão de longo prazo, que é o nosso lobo frontal, que mostra planejamento estratégico e visão de futuro. Eu preciso ficar em casa, fico em casa. Eu preciso agir, eu vou agir. Eu preciso tomar uma providência, eu tomo. Mas primeiro, pensar. Aprender a pensar é o barco que todos nós temos que entrar. Então, e por às vezes a gente agir no instinto e tentar fazer o nosso melhor, já que muitas vezes esse trabalho que a gente vem desenvolvendo fora de casa, ele está pausado, ele está limitado, algumas mães estão sendo muito duras com as filhas, com os filhos. Tem uma amiga minha que a filha fez uma atividade para a escola e ela escreveu que ela não aguentava mais esperar o momento de voltar para a escola, porque voltar para a escola é muito melhor do que estudar com a mãe. Então imagina, é o estresse, né? Assim, o a estresse criança estressa, mas ao mesmo tempo, em casa, a gente sabe que estudar com pai e mãe, com aquela segurança do amor, com aquela coisa de às vezes a gente não ser obediente e tudo mais, que com pai e mãe a gente tem um limite um pouco mais elástico do que na escola, onde a gente tem um comportamento de grupo que exige de todos um padrão. Ou seja, não tende a funcionar da mesma maneira. Então, quando a mãe tenta incorporar aquele papel de professora, ela acaba sendo dura, acaba criando problema onde não existe, acaba perdendo a paciência, ela também está querendo fazer alguma outra coisa com a criança. Então, respira fundo, faz o teu melhor, e se não der para fazer, também não faz. E pede ajuda para a professora, para a escola, diga, estou com dificuldade disso, me ajuda, né? Não dou conta, mas segue a tua agenda, porque esse excesso, nessa fase, traz uma sobrecarga muito grande. Quando eu era mais nova, tinha uma amiga da minha mãe que adorava estudar com a minha irmã. Eu nunca tive necessidade, graças a Deus, de ter professora particular ou de ter reforço. Sempre fui boa aluna. Mas a minha irmã precisou, em determinados momentos. E sabe o que acontecia? Ela ia para casa dessa amiga da minha mãe e elas acordavam às 5 da manhã para revisar toda a tarefa de tudo que tinha sido estudado na véspera. Então, quando eu falava para minha irmã Patrícia que ia para casa da tia Céia, pronto, a guria voltava a correr para estudar e para não poder ter nenhum tipo de problema de tirar nota baixa. Mas isso gerava atenção pelo medo. Não é legal. O fato da gente reconhecer a dificuldade, saber que não precisa ser perfeito, eu quero comentar um terceiro ponto importante aqui.
Todos nós somos uma diversidade de histórias muito grande. Então, cada casa é uma casa, cada casa é um padrão de atenção. Porém, o caminho do meio sempre será o caminho do meio, isto é, nunca os exageros. Não dá para estudar agora, não dá para fazer. Sabe aquela história, é melhor fazer agora do que deixar para amanhã? Claro, mas às vezes deixar para amanhã é importante. Quer dizer, nós temos que ter um coração mais elástico, mais maleável e olharmos no espelho para ver o padrão de amor e relacionamento com os nossos filhos. Isto é, 1 mês, 2 meses, 3 meses, quanto tempo durar esse problema que a gente está passando, nós vamos aguentar porque somos fortes ou vamos cair porque somos fracos? Podem que gerar traumas de relacionamento, brigas de casal por diferentes opiniões entre marido e mulher na condução dos filhos. E aí é o momento da gente entrar e aprender a lidar com opiniões diferentes, aprender a lidar com críticas, aprender a lidar com relacionamento. Poxa, se eu tenho uma família e eu tenho dificuldade de ter um relacionamento com meu filho, porque eu não consigo entender que ele é uma pessoinha diferente de mim e que tem que seguir regras rígidas. Isso é um absurdo, mas nós fomos vítimas dessa construção mental que estamos vivendo hoje. Cada um de nós, cada um na sua construção, no seu pensamento. Assim, e quem que está nos ouvindo e nos assistindo que não tem aquela sensação assim, se a criança está fazendo algo que é diferente do que eu faço, ou do que eu faria, ou de como eu sou, a culpa é dele, é do DNA dele, é do jeito dele, é o exemplo dele. Veja que muitas vezes dentro dessa construção mental que a gente carrega, a gente acaba envolvendo outras pessoas num mau humor crônico que está acontecendo. A culpa é do outro, né? A culpa é do outro porque é muito mais fácil, isso fica mais leve. Mas agora a gente está vivendo uma grande oportunidade de você despertar no teu filho e na tua filha e em você. Curiosidade para aprender de um jeito diferente. Porque quem foi que disse que uma criança só aprende daquele jeito que a escola ensina? Relaxa. Eu dei uma sapiada no texto da minha mulher aqui, vi uma frase assim que eu sempre usei, que eu gosto: entrega para Deus. A minha mãe falava isso sempre, talvez eu nunca entendi exatamente que frase, que significado era esse. Eu ia falar isso exatamente agora. Tadinha dela, eu colei, a gente vai ter briga em casa depois. Eu colei dela, que eu olhei ali e vi. Mas sabe que oferecer para Deus, independente de qual for o teu Deus, o que bate no teu coração, é aquele momento que você confia numa coisa maior. Quando a gente tem medo, e o vírus causa medo, e o dano, e a perda do emprego, e a perda das relações, tudo isso causa medo, a gente não consegue pensar. Por isso que parar um pouco, pensar um pouco, meditar um pouco. Nós trouxemos aqui um dia nós falamos aqui sobre meditação para a vida, 5 minutos para você poder parar, poder frear, poder sentir no teu coração. Entra no nosso canal do YouTube, tem Jacir Leal, tem Cláudia Queiroz, jornalista. Todos os programas que a gente já apresentou aqui estão ali editados, bonitinhos, né, sem parada comercial, etc e tal. Então aproveita para assistir de novo, porque isso que ele está falando da meditação pode te ajudar a fazer um slow down, assim, dá uma diminuída, respira e vai fundo. Inclusive o e-book gratuito, onde é que está o e-book? Famíliadofuturo.org. Famíliadofuturo.org, está lá, baixa um e-book gratuito que fala um pouco de uma história interessante para que pode ajudar teu coração. Aliás, tudo que nós estamos fazendo aqui é para tentar ajudar você. Pode ser que hoje o que a gente fale não bata em você, mas bate em alguém. Pode ser que hoje o que a gente fala bate forte em você e não ajuda outra pessoa. E a vida é assim, é diversidade, as escolas são diferentes, os professores são diferentes, a maneira de pensar de cada família, de cada um. Graças a Deus, isso chama-se riqueza. E essa riqueza que a gente tem que passar em paz para os nossos filhos, estimulando a criatividade deles, a curiosidade. Eu sempre disse, não fala para um aluno estudar, gera curiosidade nele. Ele vai para a biblioteca e não para mais. E na biblioteca da vida, ele vai achar muita coisa interessante para crescer. Então não se preocupe, entrega para Deus, entrega um filho para Deus, faz o teu possível, entrega um filho para o mundo, entrega para a escola e confie nele, porque a criança é muito forte. Então, assim, dentro disso, da gente estimular as habilidades do filho e de ensinar a estudar através da curiosidade, que é também uma maneira que a gente está vendo como uma nova educação. Quer dizer, se a criança tem habilidade para leitura ou ela gosta da leitura, você pode também mostrar um artigo, mostrar algum site, fazer com que essa criança ela acabe descobrindo coisas por ela mesma, mas dê essa continuidade depois daquilo que ela leu para que isso gere diálogo em família. Se a criança está desenhando, ela também está mostrando alguma coisa. Se ela está pintando, se ela está fazendo alguma atividade que é um pouco mais corporal, tudo que a criança está fazendo está mostrando para você, pai e mãe, uma maneira de interpretar o que ele está sentindo, o que ela está sentindo, o que está vivendo, como é que está realizando tudo isso. Então,
Quando a escola, ela manda uma atividade e você fica assim, onde é que eu vou encaixar isso? Meu Deus, como é que eu vou ter que fazer isso? Eu não sou professora, eu não sei, eu não dou conta, eu não sou boa de desenho, eu não sou boa de colar, de pintar, ou seja lá o que for. Nem tenho revista mais em casa, porque tudo é digital e a escola adora a atividade de recortar a figura, né? Então, quando a gente está dentro dessa situação, invente, tenta criar uma outra maneira de resolver todas essas situações com um jeito assim de buscar soluções, com alternativas criativas, com uma dinâmica diferente, porque a partir do momento em que você se estressa e perde o controle, você está ensinando o teu filho, a tua filha, a perderem o controle também. Então, quando eu grito, a minha filha grita. Quando eu sou um pouco mais tranquila e amorosa, ela tende a ser mais tranquila e amorosa. A gente normalmente fala essa mesma linguagem, mesmo com quem a gente não entende, no idioma que seja. Então, se a gente tiver um pouquinho mais de concentração, de respirar, isso não quer dizer que às vezes eu também não vou pro meu cantinho, eu dou uma respirada assim, né, tento me recuperar de tudo aquilo que realmente às vezes acaba estressando, mas eu me recupero e volto e sigo o baile, porque tá todo mundo junto, só que cada um na sua casa. Então, tem dúvida? Fala com uma amiga, fala com alguém que está passando pela mesma situação, procura a escola vai recuperar isso, ninguém vai sair prejudicado disso, ou se for prejudicado, como o Jaci já falou, quer dizer, todo mundo vai ser prejudicado junto, não tem melhor ou pior, ninguém está competindo. Prejudicado sobre os olhos do quê? De uma estrutura pré-montada, porque a vida é muito grande. Aquilo que eu disse, alguém pode achar que eu me prejudiquei perdendo um ano na medicina, eu ganhei muito. Sempre há ganhos. O programa Superconsciência também quer mostrar para você que sempre eu ganho. Mas quando eu falei há pouco que curiosidade é um dado importante para levar para um filho, imagine você ensinar para o teu filho também o teu grau de tolerância e principalmente agora junto com a curiosidade uma coisa genial para fazer um filho querer produzir muito e de acordo com a idade dele é uma necessidade, mais tarde não, mas chama-se reconhecimento. Reconheça o que o teu filho fez, por menor que seja. Esteja naquele tempo disponível ao teu filho para reconhecer que ele pegou um palitinho e colocou não sei aonde. Reconheça, a criança sempre vai querer mostrar mais para você. Porque quando a criança se sente valorizada e respeitada, ela tende a sentir orgulho por ela. Então você está ajudando a criar autoestima boa para essa criança, para que ela consiga entender superações, momentos, fases e construir algo. Uma das coisas que eu quero falar ainda nesse bloco, antes de chamar para o intervalo, é a importância da criança desenvolver qualquer projeto que seja, desde que seja dela. Desde que seja dessa criança com a liberdade dela de criar algo que depois que passar tudo isso, ela mostra para os amiguinhos da escola dizendo assim, fui eu que fiz, a ideia foi minha, meu pai me ajudou, minha mãe fez isso, sabe, mas que a ideia seja dela e que ela se sinta realizadora. Nesse período agora de pandemia, que eu estou um pouco mais próxima da minha filha, o que tem saído de frases dela sensacionais e que eu estou registrando e estou compartilhando até nas redes sociais, no meu Face, inclusive, porque a criança está explodindo de criatividade. Eu não sei se isso um dia vai virar um livro ou o quê, mas ela tem muitas histórias e todas as crianças têm. Isso não é um diferencial da minha. O diferencial é mostrar para todos aquilo que a minha está fazendo e prestar atenção no que ela está falando. Nós estamos vendo isso desde já falando de crianças menores, porém, uma criança maior, desde já a menor, faça ela também se sentir útil. A criança que se sente útil, ela começa a construir uma identidade. O jovem que se sente útil é curioso, recebe tolerância, não perfeccionismo e um caminho pela frente, uma direção, ele explode na vida. Ele vai fazer tudo o que você mais quer. Então, para fazer isso, nós temos que aprender. Eu tive que aprender a ser tolerante comigo, a aprender com a minha vida, e o que a gente quer passar para você é um monte de aprendizado, de coisas, pode ser que você não goste de umas, goste de outras, mas nós estamos aqui para você. Então, fazer alguma coisa junto com as crianças, isso vai te engrandecer enquanto pai, mãe, família, vai fazer com que a criança sinta orgulho de arrumar a mesa para o jantar, para o almoço. Inclusive, a nossa, de 3 anos, esses dias, ela, enquanto eu estava cozinhando, ela resolveu ajudar e arrumar a mesa antes de eu pensar em pedir, nunca tinha pedido isso, por ela ter 3 anos. Então, no próximo bloco, a gente vai falar justamente disso, da gente criar autonomia, de incluir as crianças nas atividades de casa e da gente tirar um pouco o peso do excesso de atividades e de cobranças que a gente, enquanto
professores provisórios, está tentando incorporar mais um papel na vida. E não precisa disso. A gente vai conversar com uma pedagoga especialista nesse assunto no próximo bloco. É rapidinho, Nós a gente já somos volta. provisórios, ela é definitiva. Aliás, ontem eu coloquei um vídeo da Ingrid Guimarães muito legal no Face, mandando recado para os professores, você viu? Não vi. Então, assim, a Ingrid Guimarães, ela é humorista e ela fez um vídeo falando assim, professoras, a gente, ama vocês, mas parem de ficar mandando tanta coisa, estamos todos juntos, porém cada um na sua casa. Depois, eu me ofereço para ser palestrante, para fazer um dia voluntário na escola, porque essa rotina de criança gritando e de bagunçando tudo é de vocês, não é nossa. E foi muito engraçado aquilo, o pessoal gostou. Nós não podemos esquecer também a dificuldade dos pais que trabalham. Os pais têm uma série de atividades, nós mesmos temos uma série de dificuldades. Graças a Deus a gente pode ter alguém em casa que possa estar com a Gabi agora no momento que a gente está aqui. E a gente volta correndo para ela, mas essa aqui corre para academia, para correr também, fazer atividade física. Eu vou para o computador fazer uma série de coisas, o consórcio. Quer dizer, é muita coisa. Tem pessoas que não têm essa facilidade. Onde deixar as crianças? Existem problemas nessa quarentena, existem problemas nesses dias que nós estamos passando, que são terríveis para algumas pessoas. Índices de suicídios aumentando e não precisam. Índices de pessoas se divorciando aumentando e não precisam. Por quê? Fruto do nosso despreparo. E despreparo de toda uma sociedade. Isso tudo, essa socialização e relacionamento tinha que ser levado para as escolas. O que nós estamos tentando aprender hoje é trabalho em equipe, só que a nossa equipe é pai, mãe, empregada, cachorro, criança, né? E esse não é uma equipe colaborativa, né? Colaborativa normalmente é pai e mãe. Mas tem que ser, porque essa equipe colaborativa em casa, que nós vamos aprender de como agir lá na frente, como dar limites, como receber limites, como conversar, como fazer uma série de coisas importantes. Vou dar um bom dia aqui para algumas pessoas. Cláudio Silva, Will Felipe, olha, estamos voltando aqui já, hein? Daqui a pouco vou dar um bom dia aqui para todo mundo. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência. Estava começando a dar um bom dia para quem está nos assistindo aqui pela live do Facebook. Cláudia Queiroz, jornalista. Se você ainda não se conectou, entra lá que daí você vai ver a gente. Não fica imaginando como é que a gente é, hein? É muito mais legal. Então, bom dia pro Cláudio Silva, pro Will Felipe, Mabel Chaiben, Paulo Malucelli, Jorge Brodsky. Ele está falando, inclusive, que o nosso programa está sendo super indicado, sensacional. Isso é muito legal, esse feedback é muito legal. E eu vou contar para vocês também que ontem recebi uma mensagem de uma senhora de Irati, que contou que conhecia o Jacir, assim, de ouvir falar, porque o pai dele foi médico das filhas dela, e que está acompanhando a gente e adorando o programa, que está transformando a vida, que ela não conhecia a rádio e que está sendo muito bacana ter um momento do dia para escutar a gente. E eu fiquei mega feliz. Eu fui ver essa mensagem ontem, já eram umas 11h30 da noite, mas eu adoro receber essas mensagens. Ele sabe disso, olha, cara. Ela está falando assim, mandem. Mandem, porque mas mandem, comentem, tragam ideias para programas. E eu respondo todas. Nós estamos juntos, cara. Nós estamos sentados num sofá de sala conversando com você, ok? Tá. Então eu respondo todas. Pode mandar mesmo que eu respondo. Vamos continuar aqui. Jorge Proves, que eu já falei, Zeno José Prado, Sandro Ribeiro Gonçalves, meu primo querido, beijo, Antônio Filho, meu sobrinho querido, Sérgio Rômulo Bora, Igor Siqueira, Rose Perrota dos Estados Unidos, hein, gente? Tá assistindo, beijo, Rose. Lauro Paulino, Patrícia Solalinde, tá no Rio, Eber Fustinoni. Gente, esse tema é muito importante e todo mundo que é pai, mãe, vai ser, tem sobrinho, tem família, se interessa em saber como é que tá a rotina das famílias e se pode, ajuda, porque às vezes uma videochamada alivia aquele momento de estresse também, que daí dá pra gente de repente consertar ali o almoço que desandou, né, de fazer alguma coisa da casa que estava virada. Então a gente pode, através dos recursos que a gente tem de tecnologia, incluir pessoas de outras maneiras. Na linha a gente já tem a nossa entrevistada super especial, que é a Viviane Barleta. Ela é pedagoga, tem uma especialização em inclusão e nada melhor do que uma mente aberta e preparada e inclusiva, que não é só de crianças com algum tipo de deficiência, não. Incluir sempre em tudo, é buscar algumas referências. E ela estava me contando ontem que toda a construção dela enquanto pedagoga, enquanto profissional, enquanto professora e tudo mais, foi de perceber as habilidades que a mãe dela tinha
por ser mãe de 7 filhos, de incluir outras crianças num outro sistema de ensino que era de outras crianças chegando na casa dela, como se fosse uma escolinha, quando os pais viajavam e deixavam as crianças para que cuidassem com todo o carinho, atenção e estímulos. Então ela, enquanto criança, já cuidava de crianças menores e ela começou a perceber e a desenvolver nela muita empatia pela realidade das crianças, e por isso ela é uma profissional diferenciada e foi convidada para tentar ajudar pais a aliviarem esse estresse nesse período, porque ela entende muito bem, enquanto mãe, enquanto professora, enquanto criança, que já foi essa linguagem que as crianças têm. Então, a gente vai conversar agora com a Viviane Barletta, e ela vai contar pra gente assim, o que dá pra fazer para aliviar esse estresse em casa, da quantidade de atividades online, práticas e tudo mais que as crianças estão tendo. Tem família estendida também. E tem pais, tem sogro, sogra que ajudam, e ajudam muito. E ajudam demais também, quando bem direcionado, a coisa vai muito bem. Porque crianças adoram os avós. Crianças têm um padrão de relação com os avós fantástico, e os avós, eles têm a capacidade de fazer com as crianças coisa que nós muitas vezes não fazemos, e a criança sente uma liberdade, uma direção. Como a gente tem, assim, eu já falei aqui no programa que a maternidade faz a gente revisar a nossa vida, para os avós, essa situação de convivência com os netos faz com que eles revisitem a maternidade e a paternidade deles enquanto a gente era pequeno. A gente conseguiu colocar a Viviane na linha de novo, vou dar um bom dia para ela e perguntar como que a gente pode fazer para aliviar o estresse da quantidade de atividades, seja para as crianças em início de vida escolar, de alfabetização, de vestibular, como que a gente consegue superar nessa situação de todos juntos e em casa. Bom dia, Vivi. Bom dia, Vivi. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então conta pra gente assim, como que os pais que não têm experiência em ensinar e estão fazendo o papel de professor, podem fazer com as crianças que estão em início de vida escolar a não perder o vínculo com a escola e acabar estimulando algo para que eles aprendam e para que a gente possa contar essa história no futuro de um jeito que agregue valor para o desenvolvimento deles. Temos muito a contribuir nessa lógica diferente e não vamos levar como uma dificuldade nesse período. Então, acho que, primeiramente, assim, o estado emocional dos adultos, dos membros da família em casa é primordial, né? Um equilíbrio emocional. Estando bem, tudo flui, né? Não é fácil, a mãe leiga no assunto, aí, de repente, tem que auxiliar seus filhos. Às vezes uma criança, mas são às vezes 3, e fica naquele tumulto. Então, quando for precisar auxiliar em alguma atividade ou uma sequência, né, didática que a maioria dos professores estão colocando no mural online para ter aulas aí para as crianças, acima de tudo, assim, apresentar para ele, para o filho, mostrar que mãe e pai estão por dentro do assunto, do conteúdo que está sendo estipulado, mostrado para as crianças, mas, acima de tudo, respeitar, né, o momento em que a criança também está vivendo isso diferente, essa lógica diferente, né? Pense que para o adulto está sendo difícil, imagine para essa criança. Que às vezes nem entende o que está acontecendo. Fazer um momento de estudo, respeitar mesmo, se essa criança quer participar na hora, se quer assistir essa aula porque tem saudades, não quer ver, muitas vezes não quer ver a professora, não quer ver os amigos na tela. Então, respeitar o momento emocional da criança na hora que ela apresenta, se quer ou não dar continuidade a essa atividade. Acredito que, nesse momento, o pai e a mãe, tendo segurança para que mostre a professora e a criança por dentro dessa aula virtual, participar na frente da criança. Olha, filha, filho, veja, a professora está falando sobre isso. O que você acha? Vem aqui assistir. Ah, não quer? Então tá bom, eu vou assistir e aí eu já te conto, tá bom? Então, essas dinâmicas insensíveis assim, no momento é muito importante, sabe, Cláudia? Uhum. A mãe não passar essa ansiedade, esse nervosismo de não estar dando conta, ou que precisa se preparar também para outras atividades no momento, porque eu sei que não é fácil. Sou mãe também, tenho outras tarefas a ser
realizadas em casa, mas é importante que a mãe se organize já pela manhã com essa criança, montando, construindo uma rotina, mostrando segurança e decisões para ela no momento, sabe? Então, hoje, filha, vamos fazer isso e isso. Então, nesse horário, nós vamos ter aula com a professora tal. Então, temos deveres e direitos. Veja, se você participar, vai ser melhor para depois realizar essas atividades que você gosta muito de realizar. Então, essa troca é muito importante. Até porque a criança se sente construindo junto. A hora que a criança está combinando com a mãe uma atividade no dia, ou a rotina do dia, as atividades, ela se sente participante e ela contribui de um jeito mais fácil, porque aquilo foi feito de comum acordo. Então, quando você faz isso, estabelece com a criança, fica mais fácil do que vir na vertical. Perfeito. Isso mesmo. Eu penso, Cláudia, que quando nós profissionais, quando conhecemos as crianças, várias teorias destacam que a gente tem que ter um olhar cuidadoso. Qualquer que seja o tipo da criança inserida na nossa turma, nós professores devemos observar não apenas a idade cronológica, mas principalmente o meio do desenvolvimento mental e emocional da criança, a fim de reconhecer as suas necessidades psicológicas. E para a mãe e para o pai, como o lado emocional fala mais alto, 3 membros da família, o emocional é muito mais forte do que a razão, né? Fica um pouco difícil ver essa parte, mas se a mãe e o pai têm essa sensibilidade de se colocar no lugar da criança, então num momento de ansiedade, um momento inseguro, de saudade, de várias emoções fora da pele, e aí compreenda quando a criança for mostrar algum tipo de comportamento que não esteja no esperado da mãe e do pai, né? É muito importante você dizer isso, e também muito importante a gente lembrar que pai e mãe tendem a comentar do filho e da filha como se estivesse exaltando as qualidades e tudo mais. Eu também vivo fazendo isso com a bandeirinha super fã da Gabi, mas a gente não pode comparar o desenvolvimento do nosso filho com o outro filho, porque cada criança tem um ritmo diferente. E essa comparação muitas vezes gera uma certa ansiedade e um estresse para os pais. Por que meu filho não está falando ainda? Por que ainda não aprendeu a ler e escrever? Por que não fez essa atividade? Quer dizer, vai ser... Daí começam aquelas crenças limitantes. Vai ser um perdedor, vai ser não sei o que, não quero que seja preguiçoso. E aí vem um monte de problemas, que é o que você já estava falando antes. E vem a culpa também e a expectativa. A expectativa mata a vida de qualquer um. E a culpa é aquilo que te mantém se sentindo cada vez pior, olhando uma situação que não tem controle. A escola está desenvolvendo uma coisa fantástica, porque é novidade para todo mundo. Todos tiveram que se adaptar, e poucos pensaram também no coração dos professores. Os professores também têm família, também têm emocional, também têm filhos. Então é uma situação de colaboração que todos nós temos que estar muito abertos. Então quando eu olho para minha filha, eu tento falar para ela assim, e a professora? Como é que está com saudades da professora? O que será que ela está fazendo agora? Como é que será que ela está na casa dela? É importante porque eu não me recordo de ter pensado enquanto criança que o professor também era gente. O professor era uma pessoa que chegava lá na frente, ensinava alguma coisa e ia embora. Quer dizer, essa empatia, esse padrão de relacionamento também traz saúde emocional e mais curiosidade. Então agora a gente, enquanto pais, tem que resgatar aquelas canções que a gente cantava na escola, tem que trazer alguns elementos de novidade que gerem essa criatividade para a criança, né, Vivi? Isso, quando a mãe participar desse momento dessa aula virtual, que ela tenha a sensibilidade de observar na hora, de pegar algumas cantigas que fazia em sala de aula com a professora, algum comportamento que era inserido na rotina escolar, e aí trazer para casa. É importante colocar que a mãe e o pai é que vão deixar sempre destacado esse vínculo entre a professora, colegas e a sua filha, seu filho, né? Só os membros da família que podem fortalecer esse vínculo. Então, quando diz assim, vamos participar das aulas virtuais, porque daí não deixa de lembrar das coisas que aconteciam em sala de aula, mas se a mãe e o pai não levar adiante isso em casa, diariamente, em qualquer acontecimento em casa, olha que legal, você está comendo assim, a professora tal disse que isso é muito importante. Então, ensina sempre essa educadora auxiliar da turma, para que a criança lembre de momentos que já foram pequenos, mas com certeza ela vai lembrar que foram significativos,
e que isso vai ajudar no retorno das aulas presenciais. Exatamente, até porque assim, os professores, eles também, naquilo que eu já estava falando agora há pouco, eles estão se esforçando muito nessa questão virtual, porque para muitos de vocês, professores, essa realidade de videochamada, atividade virtual, tudo isso é novidade. Uma plataforma com atividades e cursos e fotos e etc e tal, com áudios, com estímulos, tudo isso daí é novidade e estamos todos crescendo junto. Então, ao mesmo tempo em que os professores tentam entrar na nossa realidade dentro de casa e que a gente também tenta fazer um papel de realidade de professor, isso não tem nada mais do que compartilhar a educação de um filho. É um casamento. Isso é uma aliança de compromisso entre escola e família pela cabecinha dessa criança. Como é que a escola está vendo o resultado desse trabalho? Alguma dificuldade pontual com alguns pais? Coisa que a gente possa conversar aqui, que possa colaborar? Porque como é uma experiência, já estão tendo resultados dessa experiência. Como é que você está vendo isso? Muitos pais colocam a dificuldade de administrar, assim, principalmente quem tem mais filhos, né? Então, muitos pais voltaram a trabalhar, alguns os irmãos precisam do computador, do momento para ter aula, e aí essa é a dificuldade maior em como tentar participar de todos os encontros coletivos ou individuais que a gente proporciona, né? Que a gente oferece, e nós, professores, quando acolhe essas dificuldades, depois a insegurança também, o medo de perder, né? Ai, meu Deus, se eu não participar desse encontro, minha filha vai ficar por fora dessas situações. E não se preocuparem, que sempre vai ter oportunidade de participar, e quando acontecer de perder a aula, perder o encontro, no próximo tenta resgatar alguns pontos que foi planejado nesse encontro, porque a gente tenta sempre colocar antecipadamente o que vai ser discutido, qual é o conteúdo, qual é o tema para destacar no momento. E aí a gente sempre vai ter esse carinho de se colocar no lugar dessa mãe, desse pai, e tentar puxar um pouco do que foi perdido e incluir o que está sendo dado no momento. Ótimo. Então, dentro de todo esse resumo, fazer o melhor que puder, encaixando a agenda de trabalho com a da criança sem gerar mais estresse. A gente já está chegando no final da nossa entrevista, Vivi, porque o nosso tempo aqui é muito rapidinho e eu vou ter que chamar para o próximo bloco. Vou agradecer demais a sua participação, foi muito boa, trouxe bastante clareza para alguns pais que estão nos assistindo e nos ouvindo aqui, para que nesse período eles não sofram tanto, porque esse sofrimento, esse estresse todo a gente passa para as crianças e elas percebem daí com muito medo o que está acontecendo e faz um efeito de consequência de cascata, né, em todos eles. Exatamente. E deixo aqui para os pais, organizem-se nessa lógica diferente, não levem como dificuldade, mas como um aprendizado com novos conhecimentos. Ótimo. Com certeza, isso ficará gravado na nossa vida de muitas experiências novas e que desenvolva principalmente a maturidade de todos nós, tanto dos adultos como das crianças. Que bom. Perfeito. Obrigado. Muito obrigada, Vivi. E no próximo bloco, a gente vai aproveitar esses ensinamentos que ela trouxe pra gente, falando de maturidade, de aproveitar esse momento pra gente crescer enquanto pessoa, e a gente vai aliviar um pouquinho, passando pra vocês algumas dicas bem simples de como lidar com tudo isso, diminuindo esse estresse. Tá bom? A gente já volta. E para a gente continuar conversando aqui na live, que está sendo gravado, é importante entender que o que foi falado agora da dificuldade de pais de administrarem a casa e os horários nesse sentido, é aprender junto com os filhos gestão de pessoas, conflitos, crises entre irmãos, crise de tempo, crise entre nós mesmos, entre pais e filhos. E outra, na hora que você está cansado, vá dormir se você pode. Quer dizer, a gente não tem que cuidar de filho o tempo todo, Deus cuida. Quer dizer, nós precisamos entender que a vida é um pouco mais fácil do que a gente pensa, porque nós nos cobramos demais muitas vezes. Claro que existem pais relapsos, existem pais que não estão preocupados, aliás, sofrem muito internamente por isso, muitas vezes não verbalizam, mas no fundo eles sabem que eles estão falhando com os filhos. Ai, eu não consigo dormir deixando a Gabi solta pela casa. O que eu estou dizendo assim é baixar a guarda, sabe? A gente não consegue manter, porque quanto mais a gente gastar energia, quanto mais estafado, como aquela imagem que você fez daquela mulher que estava esperando a alma voltar ao corpo, que era uma mãe,
Aquilo é real. Dá uma olhada lá na rede Então, social. o que acontece? A pergunta que eu quero fazer é quanto tempo você consegue tanta pressão? Não, olha, o que tem de mãe agora, buscando algum tipo de remédio natural para aliviar estresse, ansiedade e tudo mais, porque não está dando conta. Se for remédio natural, tudo bem, mas o pior é aquelas que procuram antidepressivo, ansiolítico e outras formas, né? Além de drogas. Porque a mãe então, acha chega, que gente. tem que dar conta de tudo. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, hoje trazendo uma super consciência privilegiada para aliviar o teu estresse e todos esses problemas que estão acontecendo com a quantidade de atividades extracurriculares em período de uma quarentena prolongada que não são férias. E as crianças querem ter esse momento como férias, ficar jogando videogame, ficar com o iPad no colo, jogando no celular e se esquecem que tem algumas outras coisas para aprender também. De um jeito diferente, porque não é na escola. Então elas precisam começar a interagir um pouco mais com as redes que a escola determinar como plataformas de ensino e tudo mais, e os pais encontrar uma maneira que eles encaixem essa rotina de estudo ou de ensino ou de estímulo para que a criança aprenda de uma outra maneira, usando a habilidade dela para desenvolver talentos e ela criar um grande projeto através da curiosidade. Quer dizer, eu fiz um super concentrado aqui de tudo aquilo que a gente já falou. Uma das coisas que eu conversei com a Viviane ontem, antes dessa entrevista, e que não deu tempo da gente falar, que, por exemplo, criança que está começando a escrever, às vezes a gente coloca no papel grande, assim, a letra do nome dela e ensina ela a caminhar pela letra, porque ela é muito mais corporal. Escreve a inicial do nome nas costas, porque isso tudo tem um significado emocional e tudo mais. Vai criando momentos. Então, isso que eu e Jacira, a gente vem falando e trazendo aqui para o programa, da gente se fortalecer enquanto família, da gente trazer uma série de aprendizados em conjunto, compartilhados, de vários momentos, com várias visões. Eu mesma tenho uma visão de alguma coisa que às vezes é diferente da dele, e a gente vai construindo e vai lapidando tudo isso junto. Esse momento que a gente tem enfrentado agora está lapidando uma série de outras questões dos relacionamentos, das atividades, da organização em casa, da gestão de conflitos, de pessoas e tudo mais. E a gente precisa trazer agora para esse momento, para esse último bloco do programa, se a gente puder aliviar um pouquinho essa quantidade de estresse. O planejamento é muito importante para esse período. Você dizer e combinar com seu filho o que precisa ser feito no dia pode ser um começo de menos estresse para essa fase, porque os combinados eles não saem caro para ninguém. Não abuse das telas de computador, de iPad, de telefone. Atividades domésticas em que eles puderem ser incluídos, melhor. Vai colocar a mesa, tira a mesa, ajuda a separar a roupa, colocar a roupa para lavar, colocar no varal, pendurar. Quer dizer, isso aí não exige muita coisa de habilidade, e a partir dos 3, 4 anos, a criança já gosta de participar de alguma coisa nesse sentido. Vai fazer alguma comida, eles podem estar mexendo, eles querem estar junto com a gente. A criança larga qualquer coisa que ela esteja fazendo, de videogame, de tela e tudo mais, se você convidar para fazer alguma coisa com você. A criança, ela é disponível, é a gente que não é disponível para eles, muitas vezes. Então, só pensa nisso daí com carinho. Fiquem juntos pelo menos em um horário do dia, pelo menos na hora do almoço ou das refeições, sem celular, gente, porque aí vocês têm olho no olho, tem coração quentinho, vocês se aproximam um pouquinho mais. Tá? E não se esqueçam que a atividade física é muito legal. Quer fazer a criança correr e você não está muito disponível para correr, você fala assim, eu duvido que você encontre tal coisa agora. E a criança sai correndo, acha e traz. Aí você fala outra coisa, agora eu quero que você traga para mim uma bola, um sapato marrom. Sei lá, vocês vão criando alguma coisa e a criança vai trazendo essa conexão agora para esse momento que ela está passando e vivendo, mas percebendo que ela está sendo olhada, percebendo que ela está sendo um indivíduo em casa e não de alguém que está só atrapalhando porque você tem um prazo, você tem um trabalho importante para entregar e que a criança está atrapalhando. É verdade. Eu posso ensinar a minha filha a arrumar o quarto dela, arrumar as coisinhas que estão jogadas pelo chão, ou pegar o cestinho, que era para estar as coisas arrumadas, e tornar aquilo uma cesta de basquete, e o que era para ser colocado ali ser jogado de longe, numa brincadeira cheia de sorrisos. Eu posso deixar minha filha no iPad para eu poder ficar sentado no sofá, mas eu posso levá-la na janela, correndo porque começou a chover, e contar a história do pinguinho que está caindo lá do céu, e caiu no chão, e correu pela terra, dar um nome para o pinguinho, e imaginar com ela, tentar imaginar com ela o que vai acontecer com aquela gotinha de chuva. E várias outras histórias, talvez dar uma volta na quadra e encontrar um bichinho em cada esquina, e aí a gente começa a somar, começa a diminuir, porque entrou um, sai o outro, e eu não tenho que ter didática, nada, eu tenho que ter coração.
E aí a gente consegue trazer não uma expectativa para o filho e mostrar que o mundo virtual não está só nos iPads. O mundo virtual está dentro da nossa imaginação. O mundo virtual está fora ali na janela, que você vai olhar para uma sacada e ver um vasinho ao longe, numa vizinha, e você vai tentar imaginar com a tua filha a vida daquela plantinha. Então, quando a criança sorri e cria essa imaginação, isso está dentro, sabe de quem? Da criança que mora em você. Porque nós esquecemos que tem uma criança dentro da gente que também teve que aprender a brincar sem iPad, sem televisão, muitas vezes, sem pais em casa, mas de uma maneira muito útil. Oferece para Deus, entrega para Deus, vai ver o que acontece. Exatamente. Ontem, vocês devem ter percebido um trovão. Quem é de Curitiba percebeu um trovão muito forte perto da hora do almoço. Nossa filha, que tem 3 anos, ela escutou, ela fez assim: nossa, veio uma chuva. Correu para a janela porque ela queria ver a vista. Aí ela olhou, tudo estava escuro, estava ficando cinza, tinha bastante água caindo. Só que a gente tem na sala uma outra janela para o outro lado, contrário, assim, 180 graus daquela janela. Eu falei: filha, corre lá da outra janela que você vai ver que ali já passou a chuva, ou se a chuva está indo para aquele lado. Aí ela percebeu que tinha um clarão no céu, daí ela fez assim: então se tem chuva e ali tá fazendo sol, será que vai ter arco-íris? Abriu os bracinhos e saiu correndo pensando nos unicórnios. Quer dizer, a imaginação de uma criança, ela precisa do nosso estímulo, e aí ela traz para a realidade uma aula de física, uma aula, não é? Agora, isso para uma criança da idade da nossa, talvez um pouco maior, e cada uma na sua, mas imagine que tal você sentar com um filho de 13, 14, 15 anos no sofá e tentar conversar com ele como sair dessa situação da quarentena, o que ele acha que está acontecendo no mundo dele e no nosso, o que ele pensa da vida e quais as expectativas que ele tem. O cara e a menina, eles estão cheios de hormônios, o guri cheio de testosterona, a menina cheia de desejos e vontades, e estamos proibindo eles saírem. Imagine você jovem dentro de uma quarentena com toda a energia do mundo para explodir lá para fora, vai dar um livro e mandar ler? Acho que é o momento de estimular vários assuntos em casa, porque nesse período em que eles estão cheios de uma série de hormônios e desejos e tudo mais, como o Jacir falou, também é um momento de enxergar que os pais passaram por tudo isso, claro, não numa quarentena, mas passaram pela idade. Isso é muito legal. Então, se conseguir trazer para a realidade do teu filho, que é um jovem, que ele não gosta que fale adolescente, mas que é, né, dessa fase. Adolescente não existe. Então, se a gente conseguir trazer esse assunto de como que você fazia quando você tinha 13 anos para sair, né? Era uma época que parecia que os perigos, os medos, eles eram menores. Eu não sei se o excesso ou a facilidade de informação, o acesso de informação fez com que as pessoas percebessem problemas que não existiam na época que eu era jovenzinha, que ele era jovenzinho, porque a gente não sabia, então aquilo que a gente não conhece parece que nunca aconteceu. E aí a gente acha que o mundo está pior agora, e não é bem assim. Então agora, deixa eu só encerrar, já te passo aí a palavra. Que assim, se a gente perceber que nesse período em que está todo mundo enfrentando uma quarentena junto, e as crianças ou os nossos filhos estão aproveitando esse momento para desenvolver outras habilidades, se você só enxergar as habilidades que eles estão desenvolvendo nesse período, já é um ponto positivo. Então não precisa ter tanto estresse. Sabe, uma das coisas muito legais na vida é você se orgulhar de você. Você se orgulhar do que você fez, compreender as tuas falhas, as tuas dificuldades, o teu passado e a tua história. E quando você se orgulha de você, você é capaz de tornar o seu filho se orgulhar dele mesmo, orgulhando-se do pai, da mãe que ela teve lá no passado. Isto é, admiração nas histórias que você passou durante a tua vida. Quantas histórias você já contou para o teu filho da tua vida mesmo? Quantos segredinhos que você tem, que você pode até inventar alguma coisa, não estou falando para mentir, entenda o que eu quero dizer, é como contar uma história fantástica. Exato, perfeito. Romantizar essa história e uma conversa no sofá, uma mãe com uma filha, pode trazer maravilhas e abrir caminhos para diálogos fantásticos. O objetivo do programa hoje é ver como resolver o problema da escola. Do estresse na escola, do que as escolas estão fazendo, mas essas conversas de sofá chame de recreio. Chame de momentos que você vai trazer tanta doçura para o teu coração, para o coração do filho, que a próxima ligação da escola na internet para uma aula será muito mais bem aceita. Isto é, quando você tem equilíbrio, e esse equilíbrio sensorial, isto é, das sensações que você está tendo no teu padrão emocional, a inteligência aflora.
Então você sentar com um filho, com uma filha, independente da idade. Eu sentei para contar a história de plantinha, de pinguinho de chuva, de bichinhos pela quadra. Veja que história que você vai contar para o teu filho e traga para histórias reais. Que tal contar aquela história quando você foi viajar e aconteceu um problema que você teve que superar? É assim que o jovem vai aprender a superar as coisas da vida dele e as angústias do momento. Porque quando você tem acolhimento e abraço, vírus lá fora você não está nem pensando. O vírus fica na janela olhando para você pensando, cara, vou embora dessa casa aqui que aqui não vai dar nada. Entende? Por quê? Porque você está forte e teus filhos, tua família inteira está forte. Ah, você lembra de uma propaganda que tinha um tempo atrás que era aquela não adianta bater, eu não deixo você entrar. Você está mostrando a tua idade. Então, tá assim, a partir do momento que você cria um mundo bem sólido dentro da tua casa, o que acontece lá fora tem muito menos importância. Então, o que eu acho que gera muito estresse na gente é a gente fazer uma coisa querendo fazer outra. Então, se a gente conseguir sincronizar isso, vai ficar muito mais fácil. E quando eu vejo a filhinha abrindo aqueles olhinhos e super se iluminando, admirando a mãe que ela tem, eu me derreto mesmo e eu largo tudo para ficar com ela, porque é uma fase de construção de maneira dela pensar, agir, sentir, e é o que a gente traz tanto da superconsciência dentro da nossa casa, como que a gente desenvolve aqui para tentar inspirar você a ter um mundo, uma vida, uma construção de realidade um pouco mais leve. Porque não é fácil quando você pensa da mesma maneira todo dia. Quando a gente está o tempo todo bombardeado por informações negativas, quando a gente está influenciado por dramas alheios e tudo mais. Respira fundo e tenta enxergar a maravilha que você tem dentro de você, dentro da tua casa. E as possibilidades que você pode criar com tudo isso, com essa lapidação de convivência. E nesse pacote de empatia, quando você perceber teu filho, tua filha com raiva, com medo, com qualquer emoção, com saudades do namorado, quando perceber que a coisa está pegando, senta e também conversa do medo e da raiva e das saudades que você já sentiu na tua vida. Essa humanização entre pais e filhos, a humanização da conversa, é algo espetacular que vai fazer teu filho crescer cada vez mais como pessoa, profissionalmente para um futuro. Exatamente. Vou dar um bom dia aqui para outras pessoas que entraram. Cláudio Queiroz, jornalista. Ele vai até se surpreender com pessoas aqui, ó. O Alan Lieberman, ele está assistindo de São Paulo. Getúlio da Rosa, Antônio Francisco dos Santos, que tem estado bastante aqui com a gente. A Ju Siderosso, Paulo César, João Leiria, Rosa Maria Vilhaça está no interior de São Paulo assistindo a gente também. Ela está dizendo que o programa está um sucesso. Show. Fátima Pasilva, hein? Que é a nossa norinha. Olha só. A Karina Ceciliano também está com a gente, e Júlio César Gabardo também está assistindo a gente. Todos vocês, quando vocês entram aqui e estão assistindo a gente, vocês estão nos incentivando a continuar e a fazer cada vez melhor. Quando a gente olha os primeiros programas, a gente sente um orgulho imenso. A gente tem como legado agora para essa fase de quarentena, essa construção de um programa inédito, que nunca aconteceu algo no rádio ou na comunicação assim, de trazer uma outra maneira de pensar, sentir e agir, para que você traga as tuas histórias e para a tua realidade outra maneira de ser e de pensar, uma construção de uma nova personalidade para você, assim, arejando um pouco aquela tua cabeça que já estava viciada de pensamentos, muitas vezes negativos ou problemáticos. A gente sempre tem uma saída. Deus nunca dá pra gente um problema que a gente não possa superar, e esse é o momento da gente superar e crescer enquanto ser humano. E o mundo está precisando de mais humanidade. Esse momento que a gente tem, que a gente está enfrentando e que parece um problemaço, é um grande presente que a gente vai agradecer no futuro, as lapidações e as construções que a gente conseguiu desenvolver nesse período do Fica em Casa. Se a gente permitir. Portanto, permita-se, aceite. Sabe qual a única diferença entre você e teus filhos? Você chegou antes, eles chegaram depois. Então, o nosso papel é mostrar o caminho. Que caminho vamos mostrar? Com o nosso próprio aprendizado. Mas a gente aprende com eles também, porque se a gente estiver com o Total. coração aberto, a gente não importa com quem a gente vai aprender sempre. Então, muito obrigada para todo mundo que participou aqui com a gente, que estava aqui com a gente. Entra depois nas nossas redes sociais, no YouTube, Cláudia Queiroz, jornalista, Jacir Leal, você vai ver este vídeo desse programa de hoje e muitos outros que a gente cria de conteúdo para você estar sempre alimentando a tua alma, teu coração com pensamentos positivos. E é isso que vale na vida. Um ajuda o outro e essa é a maneira que a gente encontrou de colaborar. Provocados pelo bem. Exatamente. Então, gente, um ótimo dia para vocês. Um beijo. Mandem mensagens e eu vou responder, tá? Até amanhã.
Câmera 1, câmera 2.